Bom dia! Bom dia! Feliz domingo! Daqui a pouco vamos começar o Evangelho Dominical aqui na Fraterna, com muita alegria. Hoje eu vou estar aqui com a Regina, que daqui a pouco vai estar aqui já. Hoje teremos uma live compartilhada. Bom dia! Bom dia, Cadu! Bom dia, Van! Bom dia, Elaine! Sejam bem-vindos! Bom dia a todos! Vocês me ouvem bem? Neide, Fernando, sejam bem-vindos! Bom dia! Se vocês puderem, por favor, me falar se vocês me ouvem bem. Sim, obrigada! A Rê também já deve estar chegando. Obrigada, Fernando, que bom que vocês estão me ouvindo. Seja bem-vindo, Val, César, Laércio Marques, Andréia, a Deia, sua linda, a minha colega de estudo, Bate. Sejam bem-vindos todos. Vou esperar só a Rê, gente, chegar. Deia, sua linda, saudade de você. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu consigo convidar a Rê aqui para ela se juntar a nós. Ah, agora que a Rê apareceu. Bom dia, Fernanda! Bom dia, Joana! Ah, agora sim! Bom dia, sua linda! Seja bem-vinda! Deixa eu pôr o meu negocinho. Bom dia, gente. Bom dia! Ó, o Denilson, até o Denilson tá aqui hoje. Bom dia, Denilson. Bom dia, Joana Dark. Tudo bem, Rê? Tudo jóia, graças a Deus. Que bom. Então, eu vou fazer o seguinte: agora que já estamos aqui, eu vou desabilitar aqui os nossos comentários, vou desativar os nossos comentários para que todos possam prestar atenção na gente. E vou convidar todos aqui junto com a Rê para primeiro a gente fazer uma prece de abertura. Vamos lá, Rê? Vamos Vou lá. fazer, tá bom? Então, convido a todos a fechar os olhos nesse domingo lindo. Agradecer a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo. Agradecer também profundamente a Kardec, codificador da doutrina espírita. Agradecer a ele por todo o seu empenho, por todo o seu trabalho, por todo o esforço, pela perseverança que ele teve, para que assim a gente pudesse hoje ter um conhecimento muito maior da visão espírita do Evangelho de Jesus.
E agradecer muito também à Fraterna, que nos dá essa oportunidade de hoje estarmos aqui, falando sobre o Evangelho de Jesus, conhecendo mais sobre ele e podendo levar um pouco do Evangelho para casa de cada um. Que a nossa reunião seja abençoada, coberta de muita luz e de muito amor. Que assim seja, em nome de Jesus. Graças a Deus. Eba! Vamos lá, gente. Bom dia a todos, né? Hoje nós estamos aí com o tema Abandonar pai, mãe e filhos. E é um tema bem desafiante, eu acredito, né? Como assim, né? Como assim? O Evangelho traz essa questão, e até no capítulo 23, 28, é 28? Não, 23, que é moral estranhas, e tem vários tópicos, né? Assim, bem desafiantes. Então, a Tânia vai começar. Tá? Terras, receberá o cêntuplo e terá por herança a vida eterna. Então Pedro lhe disse: Por nós, vedes que tudo deixamos e o que vos seguimos. Jesus lhes disse: Digo-vos em verdade que ninguém deixará pelo reino de Deus ou sua casa, ou seu pai, sua mãe, ou seus irmãos, ou sua mulher, ou seus filhos, que não receba desde este mundo muito mais e no século futuro a vida eterna. Esse trecho está no Evangelho de São Lucas, capítulo 18. E ainda tem um outro trecho também do Evangelho de São Lucas, que diz: Um outro lhe disse: Senhor, eu vos seguirei, mas permite-me dispor antes do que eu tenho em minha casa. Jesus lhe respondeu: Todo aquele que, tendo a mão na charrua, olha para trás, não está apto para o reino de Deus. Aí aqui tem a explicação do Evangelho, a explicação dos Espíritos. Ixi, acho que a Rê caiu. Gente, deixa eu ver se eu consigo resgatar a Rê aqui. Só um pouquinho. Vou tentando resgatar a Rê enquanto eu vou continuar aqui a leitura, tá? Sem discutir as palavras, é preciso aqui... Aê, a Rê voltou, eba! Sem discutir as palavras, é preciso aqui procurar o pensamento, que era evidentemente este. Os interesses da vida futura se sobrepõem a todos os interesses e a todas as considerações humanas, porque está de acordo com o fundo da doutrina de Jesus, ao passo que a ideia de renúncia à família seria a sua negação. Não temos, aliás, sob nossos olhos, a aplicação dessas máximas no sacrifício dos interesses e das afeições da família pela pátria? Censura-se um filho por deixar seu pai, sua mãe, seus irmãos, sua mulher, seus filhos para marchar em defesa do seu país? Não se lhe reconhece, ao contrário, um mérito por se separar do ambiente doméstico e do aconchego da amizade para cumprir um dever? Há, pois, deveres que se sobrepõem a outros deveres. A lei não torna uma obrigação à filha deixar seus pais para seguir seu esposo? O mundo está repleto de casos em que as separações, as mais penosas, são necessárias. Mas as afeições não são quebradas por isso. A distância não diminui, nem o respeito, nem a solicitude que se deve aos pais, nem a ternura pelos filhos.
Vê-se, pois, que mesmo tomadas ao pé da letra, salvo o termo odiar, e esse odiar está lá na parte anterior desse mesmo capítulo 23, essas palavras não seriam a negação do mandamento que prescreve honrar pai e mãe, nem do sentimento de ternura paternal. E com mais forte razão, se tomadas quanto ao espírito. Elas tinham por finalidade mostrar, por uma hipérbole, quanto era imperioso o dever de se ocupar com a vida futura. Deveriam, aliás, ser menos chocantes num povo e numa época em que, em consequência dos costumes, os laços de família tinham menos força do que numa civilização moral mais avançada. Esses laços, mais fracos nos povos primitivos, se fortificam com o desenvolvimento da sensibilidade e do senso moral. A própria separação é necessária ao progresso. Ocorre nas famílias, como nas raças. Elas se abastardam se não há cruzamento, se não se enxertam umas nas outras. É uma lei natural, tanto no interesse do progresso moral quanto do progresso físico. Essas coisas não são examinadas aqui, senão do ponto de vista terrestre. O Espiritismo nos faz vê-las mais alto, em nos mostrando que os verdadeiros laços de afeição são os laços do espírito e não os laços do corpo. Que esses laços não se rompem, nem pela separação, nem mesmo pela morte do corpo. Que eles se fortalecem na vida espiritual pela depuração do espírito. Verdade consoladora que dá uma grande força para suportar as vicissitudes da vida. Todo esse capítulo, 23, ele já tem esse nome, moral estranha. Porque algumas coisas que Jesus falou, elas, se não forem muito bem interpretadas, às vezes elas podem fazer com que a gente não entenda direito, que a gente pense que ele está falando uma coisa que contradiz o que ele disse anteriormente. E é exatamente isso que a doutrina espírita vem trazer. A partir do que os espíritos falam, da interpretação, para trazer muito mais clareza para a gente daquela passagem de Jesus. E à primeira vista, realmente, quando a gente lê deixar pai e mãe, abandonar pai e mãe, é muito contraditório, porque Jesus sempre colocou que a família é o primeiro passo, é aquela base que a gente tem para daí seguir adiante. E a primeira coisa que a gente tem que contextualizar é a época que tudo isso foi falado, a época que Jesus veio, a cultura em que ele estava inserido, as tradições, tudo era diferente do que a gente tem hoje em dia. E até quando Kardec foi escrever esse capítulo, ele precisou consultar, sendo que Kardec já era um grande conhecedor de línguas, um grande professor, Mesmo assim, ele consultou um especialista, o Pesani, para poder entender direito certas palavras, já que o idioma da época, ele tinha algumas palavras que tinham muitos sinônimos, não era um vocabulário tão amplo. E aqui já fica o convite também para quem quiser ler esse capítulo inteiro, que ele é muito rico. E a sociedade de Jesus era diferente, A sociedade em que Jesus viveu lá naquela época, Mas, para entender melhor, tudo isso que está escrito nesse capítulo, eu fui pesquisar. E eu encontrei uma palestra do Haroldo Dutra Dias, que é um grande palestrante espírita, e ele lá trouxe a referência de um outro livro, um livro psicografado pelo Chico, com a psicografia de Emmanuel, que esclarece e aprofunda ainda mais. Porque aqui no Evangelho ele deixa claro que o que Jesus quis dizer foi para a gente não se prender tanto à vida material, para a gente dar mais atenção à vida futura, a saber que os laços que são criados aqui na Terra são laços temporários e que os verdadeiros laços são os laços do Espírito. Mas Emmanuel veio aqui, nesse livro, Caminho, Verdade e Vida, e ele aprofundou ainda mais, ele esclareceu ainda mais, já que atualmente, 2000 anos depois de Jesus,
a gente já consegue ter uma compreensão um pouco mais profunda disso, dessa mensagem que Jesus veio deixar para a gente. E aqui, nessa passagem de Emmanuel, ele coloca que, principalmente, o mestre, ele quer que a gente renuncie aos bens materiais para alcançar a vida eterna. Até aqui tudo bem, foi a mesma coisa que o Evangelho disse. Mas ele traz uma observação, que é como renunciar a esses bens materiais e como renunciar à nossa família. Ele fala que a única maneira da gente ter sucesso nessa renúncia é a gente renunciar com Jesus. E aí parece que voltou na moral estranha de novo. Como que eu vou renunciar à minha família com Jesus? E aí ele explica, aqui nesse caminho 154, ele fala o seguinte, que renunciar com Jesus é diferente de simplesmente renunciar. Não é para eu deixar de lado, para eu largar, para eu abandonar, para eu desperdiçar minha família, deixar ela para lá e seguir Jesus. Não é necessariamente isso. E para complementar, eu vou ler só os 2 últimos parágrafos dessa mensagem, que está no capítulo 154 desse livro, Caminho, Verdade e Vida, que ele fala o seguinte: como que é renunciar à família com Jesus? Se os pais são incompreensíveis, se a companheira é ingrata, se os irmãos parecem cruéis, é preciso renunciar à alegria de tê-los melhores ou perfeitos, unindo-nos ainda mais a eles, a fim de trabalhar no aperfeiçoamento com Jesus. Acaso não encontramos a compreensão no lar? Os amigos e irmãos são indiferentes e rudes? Permanece ao lado deles, mesmo assim, esperando para mais tarde o júbilo de encontrar os que se afinam perfeitamente contigo. Somente deste modo renunciará aos teus, fazendo-lhes todo o bem por dedicação ao Mestre, e somente com imensa renúncia alcançará a vida eterna. Então, aqui, né, quando a gente pega essa interpretação do Emmanuel, ele deixa bem claro que é para a gente renunciar, às vezes, à expectativa que a gente tem em relação a outra pessoa. Para a gente abandonar isso, largar isso, renunciar. Às vezes, a questão da gente querer estar certo, a questão da gente querer impor, às vezes, a exigência, né, de querer ser compreendido, de querer ser amado, de querer ser aceito, de querer ser acolhido, para a gente passar a ser aquela pessoa que compreende, que acolhe, que ama, que aceita, ao invés de cobrar com que o outro faça aquilo. E tem muito a ver com o que a gente tem vivido atualmente, né, Rê? É muito linda essa interpretação de Emmanuel, na minha opinião. É verdade, Tânia. E assim, eu e a Tânia conversamos muito ontem por conta do nosso evangelho, né? Para pesquisar, para trazer o de melhor aqui para vocês. E esse vídeo que ela comenta, ela também me passou. E depois vale muito a pena você dar os caminhos, ou o pessoal fazer perguntas, né? Para poder ver, porque quanto mais a gente se aprofunda nos estudos, melhor fica a nossa compreensão sobre a doutrina espírita e sobre todas as mensagens, né, que Jesus deixou. E isso tranquiliza, né, porque eu imagino como uma pessoa lê um evangelho e pega um tema como esse, como assim abandonar pai, mãe, filhos, como é que é isso? E nele explica muito direitinho todo o contexto daquela época e tudo que estava embutido, tudo que estava por trás dessa mensagem que está aqui no nosso Evangelho. E aí, dentro desse vídeo, tem até uma frase que eu achei muito legal, que ele fala assim, ó, muito para os dias de hoje também. Ninguém precisa concordar para conviver.
mas até para discordar nós temos que conviver. Então, é essa sabedoria mesmo, né? Eu não preciso concordar com tudo que meus pais ou meu filho acham ou tem a sua interpretação. Mas até para discordar, eu tenho que conviver, né? Eu escolho conviver. Então, isso é muito forte e nesses tempos atuais, é bastante próprio para que a gente possa aí tranquilizar esses momentos, né, junto de nós, dos nossos conhecimentos, daquilo que a gente busca para nossa evolução, porque eu também tenho um amigo que ele me diz um tempo atrás que o caminho da evolução é solitário. Cada um procura o seu, né? Às vezes um estuda mais que o outro, um faz mais que o outro. Então, esse caminho é solitário, mas a gente vive numa sociedade. A gente tem aqui todas as nossas questões, todas essas provas, toda uma nossa família, né, que está ao nosso lado. E ter esse olhar para tudo isso faz parte também da nossa evolução. E aí, para, né, complementar esse evangelho que a Taninha passou para a gente agora, leu e explanou, nós escolhemos uma mensagem de um livro chamado Momento Espírita, e ele traz várias mensagens, e nós achamos essa mensagem fosse muito própria e muito linda para trazer aqui para vocês. Chama-se Flores Raras. Conta-se que havia uma jovem que tinha tudo, um marido maravilhoso, filhos perfeitos, um emprego que lhe rendia um bom salário e uma família unida. O problema é que ela não conseguia conciliar tudo. O trabalho e os afazeres ocupavam quase todo o tempo e ela estava sempre em débito com alguma área. Se o trabalho lhe consumia tempo demais, ela tirava dos filhos. Se surgiam imprevistos, ela deixava de lado o marido. E assim, as pessoas que ela amava eram deixadas para depois, até o dia. Seu pai, um homem muito sábio, lhe deu um presente. Uma flor muito rara, do qual só havia um exemplar em todo o mundo. O pai entregou o vaso com a flor e lhe disse: Filha, essa flor vai ajudar você muito mais do que imagina. Você terá apenas que regá-la e podá-la de vez em quando. E às vezes conversar um pouquinho com ela. Se assim fizer, ela enfeitará sua casa e lhe dará em troca esse perfume maravilhoso. A jovem ficou muito emocionada, afinal a flor era de rara beleza. Mas o tempo foi passando, os problemas surgindo, o trabalho consumindo todo o tempo e sua vida continuava confusa. Não lhe permitia cuidar da flor. Ela chegava em casa e a flor ainda estava lá, mas mostrava sinal de fraqueza ou morte. Até que um dia, sem mais nem menos, a flor morreu. E ela chegou em casa e levou um susto. A planta, antes exuberante, estava completamente morta e suas raízes ressecadas. A jovem chorou muito e contou ao pai o que havia acontecido. Seu pai respondeu: Eu já imaginava que isso aconteceria e, infelizmente, eu não posso lhe dar outra flor, porque não existe outra igual a essa. Ela é única, assim como seus filhos, seu marido, sua família. Todos são bênçãos que o Senhor lhe deu, mas você tem que aprender a regá-los, podá-los e dar atenção a eles, pois assim como a flor, os sentimentos também morrem. Você se acostumou a ver a flor sempre lá, viçosa, perfumada, mas esqueceu de cuidar dela. Por fim, o pai amoroso e sábio concluiu: Filha, cuide das pessoas que você ama. Aí ele faz uma reflexão. E você? Tem cuidado das flores raras que Deus lhe empresta?
em formas de filhos, esposa, esposo, irmãos e outros familiares? Lembre-se sempre que seus amores são flores únicas, que lhe compete cuidar. Problemas surgem, o trabalho pode ser feito mais tarde, compromissos sociais podem ser adiados, mas os filhos dependem dos seus cuidados constantes para que venham a fenecer. Assim, pense nisso. Cada pessoa é uma flor única, não há no universo outra igual. O divino cultivador deposita-as no nosso lar, confiando-as aos nossos cuidados. E para que essas flores raras possam perfumar sempre o ambiente, ofertando sua beleza, é preciso que as podemos de vez em quando, que a reguemos todos os dias, com gotas de afeto e compreensão. Pense nisso, mas pense agora. Então, essa é a mensagem desse livro, Momento Espírita, que vem mostrar esse equilíbrio que a gente pode fazer na nossa vida, entre em busca da nossa evolução, em busca das nossas coisas, em busca daquilo que a gente acredita, com os cuidados que a gente escolhe ter, né? Eu não gosto de usar essa palavra deve ter. Deve para mim, que já estudo coisas de programação neurolinguística, às vezes deve, parece que traz um peso muito grande, então eu prefiro a palavra escolher, né? Então, esses cuidados que eu escolho ter comigo e com a minha família, mesmo que a gente pense diferente, mas com isso a gente consiga seguir assim num ambiente mais tranquilo, com mais harmonia, com mais paz, que é tudo isso que o momento talvez esteja mostrando para nós. E não é assim para o Brasil, ou só para mim, ou só para a Tânia, ou só para os nossos amigos, é para o mundo inteiro. Então, esse é o nosso recado, né, desse evangelho de hoje. Esse evangelho que surpreende, que faz com que a gente vai buscar informações, faz com que a gente vai aprender até hoje, né, Tânia? Quanto que a gente, né? Quanto que a gente estuda, nós estamos aí também monitoras do terceiro ano, e a cada ano é uma turma diferente, e a cada ano são perguntas diferentes, onde a gente vai buscar as respostas, e quando a gente vai buscar, a gente também aprende. E trazer esse evangelho, né? E ficar o convite para que vocês possam ter os livros com vocês. Hoje tem disponível em PDF. Hoje, se você não gosta de PDF, tem aí para você adquirir e que possam ler de verdade, que possam assistir essas palestras. Falou para nós na primeira. Opa, caiu um pouquinho aqui. Voltou. Quer acrescentar alguma coisa? Eu acho que hoje a reflexão ela é muito interessante, primeiro, como o evangelho é abrangente, né? Como a cada momento a gente está mais apto a compreender melhor aquilo que Jesus disse e o quão profundo pode ser a interpretação do que ele veio trazer e do que os amigos espirituais nos ajudam a compreender. Essa mensagem que você leu, ela é muito linda, ela é muito profunda, ela nos convida a amar as pessoas, né? E nos convida também, junto com a mensagem que o Evangelho trouxe, a respeitar o degrau de cada um, né? Amar sempre e respeitar sempre. Cada um como um indivíduo único, como um espírito único, e que a gente seja mais aquilo que a gente espera no outro, né? Então, se eu espero mais ser amado, que eu ame mais. Se eu espere mais ser compreendido, que eu compreenda mais. Que eu seja realmente o ponto de transformação, né? E isso é muito lindo.
E eu só quero agradecer hoje poder é, compartilhar desse evangelho com a Rê, que eu amo muito, que hoje é minha parceira lá no Livro dos Espíritos com a turma, junto com a Val e com o Flori. E convidar também a vocês, né, a participarem sempre, a divulgar um pouco. Tá oscilando, tá? De por favor. Voltou? Acho que Para mim, voltou. voltou. Aí, depois Bom, que a Rê fizer a prece de encerramento, eu vou dar uns últimos recadinhos, tá bom? então vamos lá. Convido a todos a fechar os olhos. E o convite para fechar os olhos é que a gente possa estar conosco, que nada né, possa distrair a nossa mente. E assim a gente se volte para dentro. E vamos agradecer essa oportunidade de estarmos aqui juntos nesse momento. Quero agradecer a todos vocês que estão conosco e que faz com que a gente possa estudar, aprender e também caminhar nessa nossa evolução, na minha evolução. E eu tenho certeza que a Tânia também. E que a gente possa, daqui a pouco, vivenciar esse domingo com toda a nossa família, com paz, com alegria no nosso coração. Estamos sim num momento difícil, mas não é porque esse momento está sendo difícil que nós vamos deixar de lado o nosso amor, a nossa alegria com todos aqueles que estão conosco nesse momento de quarentena. E assim, com a oração que Jesus deixou, vamos terminar esse nosso evangelho desse domingo. Pai nosso que está no céu, santificado seja o seu nome. Venha a nós o seu reino, seja feita, Pai, a sua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós vamos perdoar todos aqueles que nos ofendem. Não nos deixe cair em tentações, livra-nos, Pai, de todo e qualquer mal. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Muito Deus. obrigada a todos. E Obrigada a todos. Obrigada, Rê. E agora eu vou passar uns obrigada, últimos Tã. recadinhos aqui da Fraterna. Primeiro, falando que na terça-feira da semana que vem, dia 7 de julho, vamos ter um evangelho musical com Moacir Camargo às 8 horas ao vivo no Instagram da Fraterna. Vai ser muito legal. Quem puder estar presente vai ser muito bom. Além disso, o canal do YouTube da Fraterna, gente, Sociedade Fraterna de Estudos Espíritas. Vai vir muita novidade por lá. Pedimos a todos que se inscrevam no canal, que compartilhem os vídeos, que convidem as pessoas para seguir a Fraterna lá no YouTube. Muita coisa já está lá, mas ainda vão ter mais outras coisas e a gente conta muito com a inscrição de vocês para fortalecer o canal da Fraterna no YouTube. A casa vai continuar fechada, pessoal, por tempo indeterminado, por causa das orientações sanitárias, por conta da pandemia que a gente está vivendo. Mas estamos com as lives, com o estudo da doutrina, com vibrações à distância.
E pedimos para que todos continuem se cuidando, continuem todos se cuidando, cuidando do nosso corpo, esse corpo maravilhoso que Deus nos deu para essa encarnação, que é o reflexo aqui do nosso espírito. Então, para a gente se cuidar, para a gente cuidar da gente e cuidar das pessoas que a gente ama também. Isso aí. E além disso, mesmo com a casa fechada, na sexta-feira, dia 10 de julho, a Fraterna ela vai ter um plantão. Para quê? Para receber alimentos para a campanha de doação de cestas básicas que a Fraterna faz. Então, ó, na sexta-feira, dia 10 de julho, entre 3 da tarde e 7 da noite, vão ter pessoas lá na Fraterna apostos para receber os alimentos que vocês puderem doar para a campanha da cesta básica. E pedimos muito para que vocês colaborem, para que nesse mês de julho a gente consiga juntar os itens que faltam, porque a entrega vai ser no dia 18 de julho, no sábado seguinte. E contamos muito com a colaboração de todos vocês, com que vocês puderem colaborar. E é isso, recados dados. Agradecendo aí, Rê, muito obrigada. Agradecendo a todos por estarem aqui. E desejando também um domingo cheio de luz, cheio de amor e cheio de paz para todos vocês. É isso mesmo, eu também. Só agradecer, né, Tânia? Nós só temos a agradecer. Só agradecer. Gente, um ótimo domingo para todos. Muito obrigada, viu? Excelente domingo, obrigada.